E aí, sétimo ano, vamos continuar hoje o que a gente já começou semana passada. Então, peguem o livro, página 13. Nós vamos falar sobre expressões numéricas, tá? Então, na verdade, hoje pouco eu tenho a falar. Eu tenho mais exercícios para vocês fazerem, tá bom? Então, a gente não vai ter muito tempo de vídeo, mas a gente vai ter bastante exercício para fazer. Eu só quero destacar alguns detalhes aqui para vocês, tá? Nas expressões numéricas, existe uma coisa que eu gosto de chamar de pendas, tá? Pendas com M, ok? O que significa? É pela ordem que nós precisamos priorizar as operações. Então, o que significa pendas? O P é de parêntese, e aí a gente já assume o conceito de colchetes e chaves também, se aparecer, tá? O E fala sobre expoente, então sempre que tiver uma potência para resolver, que é aquele númerozinho que está em cima, a gente também tem que, depois da prioridade, depois dos parênteses, a gente prioriza o expoente, e depois o M e o D significa multiplicação e divisão. Esses dois andam juntinhos, tá bom? Então, sempre quem aparecer primeiro a multiplicação e depois a divisão. E depois o AS, que é o adição e subtração. Então, esses são os últimos a serem resolvidos, tá? Então, sempre primeiro resolve o que está dentro do parênteses e colchetes e chaves, e depois vai resolver as potências, que são os númerozinhos que tem o expoente em cima, depois as multiplicações e divisões na ordem que aparecer, e para finalizar é que a gente resolve adição e subtração, tá bom? Outra coisa que eu queria lembrar vocês, o que é dobro? Dobro é quando eu multiplico um número por 2. Eu quero dobrar, então eu quero que multiplicar por 2. Então, por exemplo, o dobro de 8 é pegar o 8 e multiplicar por 2, tá bom? Da mesma forma que é o triplo, quádruplo, o triplo multiplica por 3, o quádruplo multiplica por 4, tá? E quando a gente fala, por exemplo, em metade, terça parte, quinta parte, o que eu tô querendo dizer isso? Se no outro eu multiplico, esse eu estou dividindo. Então, a metade é dividir por 2, a terça parte é dividir por 3, a quarta parte é dividir por 4, tá bom? Agora eu quero reforçar para vocês em relação aos sinais, as operações com os números inteiros, tá? Então, quando a gente tem números, a soma de um número positivo com um número negativo, pensa bem, a gente tem sempre que pensar que o positivo é o que eu tenho e o negativo é o que eu devo. Então, se eu tenho, por exemplo, devo 5 e devo 4, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas minhas duas dívidas e saber quanto que eu devo no total. Então, eu vou ter menos 9. Então, eu vou estar devendo 9. O que eu fiz? Eu somei esses dois resultados e repeti o sinal. Agora, se eu falo que eu devo 7 e eu tenho 3, então, se eu pagar o que eu devo, eu continuo devendo 4. Tá? Então, se eu devo 7 e tenho 3, na verdade, eu vou ficar devendo 4, ok? Agora, em relação à multiplicação e divisão, quando eu tenho dois números que têm o mesmo sinal, o resultado sempre vai ser um número positivo. Então, se eu multiplicar um número negativo vezes um número negativo, eu vou ter um resultado positivo. Da mesma forma, se eu dividir um número negativo por outro número negativo, eu também vou ter um resultado positivo, tá? Agora, se eu tiver números com sinais diferentes, digamos que eu tenha a multiplicação de um número positivo vezes um número negativo. O resultado disso vai ser o quê? Negativo, porque a multiplicação e a divisão de números com sinais diferentes, o resultado é um número negativo. Tá bom? Então, boa sorte aí na resolução dos exercícios, tá? Se tiverem dúvida, me mandem no privado. Não fiquem esperando a resposta. Vão fazendo logo os outros exercícios e quando eu responder, vocês voltam naquilo que eu falei. Combinado? Segue o mesmo combinado de ontem, tá? Um beijo e até já. Eu dei beijo, falei até já e esqueci de passar a página. Então, vamos lá. Os exercícios são página 14, número 4. Anotem. Página 14, número 4. Depois, página 15, número 2.
Depois, página 16, número 5, tá? Esse é no livro didático, livro maior. Vou repetir. Página 14, número 4, página 15, número 2 e página 16, número 5. Agora nós vamos para o livro de atividade, que é o fininho. Página 27, número 5 e número 7. Página 28, número 9, 10 e 11. E página 29, número 12, ok? Isso é para vocês fazerem agora, tá bom? Terminando de fazer, me manda no privado, porque eu estou anotando quem tá fazendo e aí eu já envio a correção para vocês, tá bom? Mas ainda tem um deverzinho para vocês fazerem depois, com mais calma, tá? Que é na página 20, livro de atividades também, continuando, tá? Página 20, número 2 e página 22, número 7. Página 20, número 2 e página 22, número 7, tá bom?